A paz do Senhor a todos os irmãos, Shalom Adonai. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Estamos vendo aqui a vida de Joás, o único descendente de Davi que foi preservado quando Atalia, ela usurpou o reino e matou todos os descendentes reais. E reinou por aproximadamente 7 anos. Mas o Joás, esse bebezinho, foi preservado. Joiada o guardou no templo por 7 anos. E quando ele tinha 7 anos, ele foi ungido rei de Judá, descendente de Davi. Era o único que tinha. Enquanto Joiada viveu, Joás andou no caminho do Senhor. Fez a vontade de Deus, restaurou o templo que estava estragado, porque ali estava a arca, as tábuas dos testemunhos dos mandamentos de Deus. E agora vamos ver o que aconteceu aqui no versículo 17 em diante. A idolatria de Joás. Que pena, né? Esse pecado de idolatria perseguiu a maioria dos reis do norte, quase sua totalidade, e a maioria dos reis do sul de Judá. E essa foi a derrota do povo de Deus, o povo de Israel. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram a imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Joás dava atenção aos conselhos de Joiada. Agora vieram os príncipes do povo de Judá. Veja que esse pecado de idolatria já estava infiltrado, já estava enraizado no coração dos judeus. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, aos quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Então veja que o Senhor até hoje, ele tem os seus enviados. E a Bíblia também diz assim que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos. E aqui os servos de Deus estavam fazendo o que mais Deus abomina, a idolatria, adorar imagens de escultura como se fosse Deus, afrontando o Criador que criou todas as coisas. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Tinha um descendente de Joiada aqui que temia a Deus, Zacarias. Senhor Jesus, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Você quer ser deixado por Deus? É só você praticar idolatria. Substituir ele por qualquer coisa, por qualquer pessoa, vivo ou morto, espírito, qualquer coisa, anjo. Deus vai te abandonar. Você será abandonado por Deus. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Vê só que coisa abominável Joás fez. Matou o filho do Joiada, que criou ele, que era como o pai dele. O Joás era como um filho adotivo de Joiada. E o Zacarias é como o irmão dele, biológico. Porque foi criado junto, debaixo dos cuidados do Joiada. E ele matou Zacarias, porque Zacarias falou da parte do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Está vendo? Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Essa foi o clamor de Zacarias. O Senhor está vendo, Joás, que você está me matando. O Senhor, Joás, vai requerer de você a minha morte e o que você fez no meio do povo. Abandonando os conselhos do meu pai Joiada, que servia a Deus vivo, e você levou o povo de Judá a servir ídolos, imagem de escultura.
Você deu ouvido aos príncipes e não deu ouvido a Deus, que é o Senhor de todos os príncipes. E sucedeu no decurso de 1 ano, que o exército da Síria subiu contra ele. E vieram a Judá e a Jerusalém, e a destruíram dentre o povo, e a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Está vendo o rei da Síria? Sabe aqueles príncipes que vieram corromper o coração de Joás? Que se prostrou diante dele e pediu para adorar as imagens, e ele concordou? Olha aqui, o que está escrito? E destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo. Não sobrou nenhum príncipe. Você é príncipe? Você é alguém que foi colocado por Deus diante de 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000 pessoas? Cuidado. Você será morto pelo rei da Síria, pelo diabo. Deus vai entregar você para ele. Se você corromper o povo, se você ensinar o povo a praticar aquilo que Deus abomina, se você comercializar as almas humanas, se você não seguir os conselhos e o viver daqueles que pregaram o evangelho para nós por amor, sem interesse, esse julgamento de Deus será requerido. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão. Porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, assim executaram os juízos de Deus contra Joás. Um exército numeroso. Joás se julgava seguro. E vieram lá pouca gente da Síria e acabou com o exército dele, com os príncipes dele. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Olha que situação. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Que pena, não é verdade? Deus havia escolhido ele. O único descendente de Davi, Deus abençoou, preparou Joiada para ensinar a palavra de Deus para ele. E esse foi o fim dele. Não foi nem sepultado nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, o Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, o Moabita. E quanto aos seus filhos e à grandeza do cargo que se lhes impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, este que está escrito no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Olha, no começo de Joás, milagre, não é? Foi um milagre ele sobreviver ao massacre de Atalia. Só ele sobreviveu, um bebezinho. Milagre. Foi guardado no templo de Deus. O sacerdote Joiada ensinou toda a palavra de Deus, ensinou ele no caminho que ele devia andar. Ensinou ele a ser rei, a governar o povo, a dar atenção a Deus, a honrar e adorar o Senhor. Mas quando ele se corrompeu com os príncipes do povo, ele esqueceu os conselhos de Joiada, matou seu filho e agora ele morreu. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Nós precisamos saber com quem a gente anda. É isso que nós seremos. Você anda com idólatras? Você será um e vai morrer igual eles. Você é um temente a Deus, servo do Senhor, que exercita a sua fé? Ande com pessoas assim. Sua fé vai crescer, vai aumentar. Vamos andar com pessoas que temem a Deus, que amam o Senhor, que querem fazer a obra de Deus sem interesse. Nós seremos guardados desses julgamentos e juízos de Deus que Deus vai requerer de cada um. Senhor Deus Todo-Poderoso, só o Senhor pode guardar o nosso coração e limpá-lo de toda obra maligna, Senhor, de toda obra do inferno que vem tirar a nossa atenção, desviar a nossa fé, para nós adorarmos e crermos em coisas que não é o Senhor, que não é Deus. Ajuda-nos, Senhor, a andar no Teu caminho, andar, Senhor, na Tua palavra. Sermos, Senhor, Teus filhos. Ó Senhor, limpa o nosso coração.
Abençoa os que de puro coração fazem, Senhor, a tua obra. Honra o Senhor. Ó Senhor, ouve-os, faz-os prosperar, ensina o caminho da verdade. É no teu nome que nós oramos. Amém. Seja Joás no princípio, não seja o Joás do fim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A paz de Deus.